Boa noite, meus amigos queridos. É com muita alegria, muita gratidão que estou aqui novamente para a gente fazer o Evangelho dessa noite, o Evangelho no Lar. E vamos, neste momento, elevando o nosso pensamento a Jesus, aos mentores da tarefa, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo a Casa Nova Era que nos dá este momento de aprendizado, e pedimos a Jesus que possamos ficar na sua paz e na sua luz, para entendermos melhor o Evangelho desta noite. Que assim seja. Então, para começarmos, nós vamos ler hoje o livro Religião dos Espíritos. É a lição 70. Só um minutinho que saiu da página. É a lição 81. É a lição 81, professores diferentes. E ela está baseada na reunião pública de 16/11/1959, a questão 290 do Livro dos Espíritos. Entre familiares e amigos, encontras na Terra a oficina do burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problema na emoção e no pensamento. Problemas na palavra e na ação. Problemas no lar e no trabalho. Problemas no caminho e nas relações. Prossegues assim junto deles, como quem expira ao pé de múltiplos instrutores no instituto de ensino. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Há os que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas da ingratidão, para que aprendas a perdoar. Boa noite, Soninha. E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Boa noite, Dani. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações. Ou, noutras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje, ainda, são os pais que te encontrariam as esperanças, os filhos que aniquilam os sonhos, ou os amigos, boa noite, Regininha, ou os amigos que te contrariam as esperanças, os filhos que aniquilam os sonhos, os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso que te armes de amor para a luta íntima. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia de que nasce como o melhor remédio. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que desbandar, menosprezando as exigências. Boa noite, Darcy. As exigências da educação. Carrega, pois, com serenidade e valor o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências a repontarem do caminho, solicitando contas e acervos.
Seja qual for o ensinamento de que façam intérpretes, roga a sabedoria divina te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola e que a vida te conduziu. Mesmo em lágrimas, lê sem revolta no livro do coração as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Boa noite, Bela. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na terra entre esses professores diferentes do espírito, e solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um. Submeteu-se a sós à prova final da suprema renúncia, a qual igualmente te submeterás um dia na conquista da própria sublimação, o único meio de te elevares no clima glorioso dos companheiros já redimidos que te aguardam vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Então, esse trecho é bem profundo, né? De muito aprendizado. Se a gente observar, o que eles falam? O que ele fala? Que, na verdade, todas as experiências que a gente vive, tudo que nos acontece, são simplesmente para nos ensinar, né? Para que realmente nos fortaleça espiritualmente. Então, e a gente vê que na família, a gente costuma dizer que é a nossa primeira experiência em sociedade, porque o bebê nasce, os primeiros pessoas que ele conhece são os pais, né, os irmãos, os avós, os tios, né, quando se visitam. Então, a primeira experiência que nós temos é a família. E é na família que nós temos as nossas maiores dificuldades a resolver, os nossos maiores desafetos. Então, o que a gente observa? Que as pessoas mais queridas, que nos são assim mais preciosas para nós, são os que nos fazem mais sofrer. Então, a gente pode dar alguns exemplos. Uma hora é a esposa que abandona, né, o lar, ou que às vezes não sabe amar como mãe. Outras vezes é o marido que às vezes desiste, né, da família que se formou e abandona. Outras vezes é um pai e uma mãe que por algum momento, algum motivo, não conseguiu ou não pôde ficar com seus filhos. Então, nós temos inúmeros exemplos, né? Muitas vezes é aquela mulher que, infelizmente, não conseguiu entender o verdadeiro valor da vida e, às vezes, aborta, né? A gente não sabe com que circunstâncias é levado a isso, mas a gente imagina que a dor é muito profunda. E tem também como exemplos que ele nos dá aqui no Evangelho, no trabalho a gente passa por dissabores, né? Quantos puxam o nosso tapete para nos derrubarem, achando que assim vão crescer mais, né? E mal eles sabem que, na verdade, se a gente se unir, os esforços e o trabalho, a gente cresce junto. Crescemos juntos e cresce também a empresa. Então, é uma forma equivocada de se ver isso, né? Então, a gente tem também, como exemplos, os amigos, né? Quantas vezes nós somos traídos por amigos muito queridos, muito fiéis, que a gente achava que era para a vida toda, né? Às vezes por um amor, que a gente achava que também era para a vida toda. Então, na nossa vida, a gente vive experiências dolorosas, muitas vezes,
que a gente não entende, a gente acha que são injustas, né? Que a gente não pode passar por isso, não deve passar por isso, mas tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, né? E o que esse trecho do Evangelho nos fala é que, na verdade, tudo está realmente como deve estar. Nós estamos no lugar que devemos estar e temos que passar por tudo que estamos passando. Ou porque a gente pediu antes de reencarnar, né? Como provas, ou são expiações que a gente tem que ter como por resgates, né? De uma outra vida, a gente não sabe. O importante é que a gente não desanime, né? Boa noite, Ana. Que a gente não desanime, que a gente não desista. E lembrando sempre que nós, cristãos e espíritas, temos o privilégio de ter o Evangelho de Jesus como guia, como modelo e como modelo moral. Então, isso tudo nos fortalece, né? Nos orienta para que a gente consiga entender melhor todas as mazelas, todos os problemas que a gente pode viver. E lembrando também que tudo isso a gente passa para que a gente consiga espiritualmente aprimorar o nosso espírito, porque a gente passa a ter que desenvolver a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso perdão, né? Muitas vezes a gente acha tão difícil perdoar, e mal a gente sabe que a falta do perdão faz mal principalmente para nós mesmos, porque quem mais sofre somos nós, por não conseguirmos perdoar. Às vezes aquela pessoa que a gente se magoou, nem está sabendo que a gente está magoado, nem sabe do que está passando no nosso coração. E a gente está, às vezes, ali preso num sentimento, num sofrimento desnecessário. Então, tudo isso acontece para que a gente tenha esse aprendizado. E quando a gente aprende a ter paciência, tolerância, aprende a perdoar, aprende a compreender, a gente está aprendendo simplesmente a amar. E a gente aprendendo a amar é o que precisa para que a gente evolua, né? Então, esse evangelho é muito profundo, né? Daria tempo de a gente falar mais uma meia hora sobre isso. É muito, muito profundo. Mas é o mais importante que eu resumi para a gente trazer. Então, a gente não pode desanimar diante de nenhum problema da vida. E também a gente tem que compreender uma coisa, que nós somos seres muito insatisfeitos, né? A gente observa, por exemplo, que às vezes a gente eu seria feliz, né? Se conseguisse isso ou conseguisse aquilo. De repente a gente consegue e depois lá na frente a gente vai ver que não foi o suficiente. Então, tudo é um aprendizado. Então, vamos ver agora o que Kardec quis nos dizer referente a essa lição no Livro dos Espíritos. Foi na reunião pública de 16/11/1959. A questão 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Né? É uma pergunta. E ele responde: isso depende da elevação de cada um e do caminho que escolheram para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão se ver algumas vezes, mas somente poderão caminhar juntos quando se igualarem em perfeição. Assim, a privação de estar entre os parentes e amigos constitui algumas vezes uma punição. Então, às vezes a gente pensa assim: puxa, né? Tomara que quando eu desencarne eu consiga encontrar a minha mãezinha, ou a minha avó, ou meu pai querido, ou algum ente querido que se foi. Mas isso só vai ser possível se a gente estiver na mesma sintonia que ele. Porque nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio e cada um está, boa noite, Deva, e cada um está no seu momento de evolução e no seu entendimento.
Então, vai depender muito da sintonia em que nós nos encontramos e do grau de evolução que estamos. Então, podemos vir juntos? Sim, se acontecermos de estar no mesmo patamar. Mas podemos ou não. Mas você vê que nos é dado o privilégio de, pelo menos de vez em quando, poder ver os entes queridos, mesmo que a gente não esteja, né, no mesmo patamar de evolução. E quando a gente não consegue ver, às vezes é por um grau de punição mesmo, né? Porque por algum motivo a gente vai ter que passar por aquela dor, né, para aprender alguma coisa. Agora nós vamos ler o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5. É o item, deixa eu ver aqui. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a infelicidade real ou a verdadeira desgraça. É o item 24. Todos falam da desgraça, todos a experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Desgraçados significa aqueles que se encontram em desgraça. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio. Tá lento a conexão? No credor impaciente, no berço vazio, do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta. E no coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez. Boa noite, Jojo. Sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça na linguagem humana, sim, realmente, para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais na consequência de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me seu mais feliz acontecimento no momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele que inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalutares que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem a compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que,
acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, enfim, é o ódio do esquecimento, que buscais com o mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino, às provas credoras mais impiedosas que a malta, que nos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para que vós mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma, enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sobre a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a tarefa na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? É uma pergunta. Então, o que importa, né? O soldado perder as armas e o equipamento e a farda, contanto que ele saia vitorioso, coberto de glória, quer dizer, ele conquiste o que veio conquistar. Que importa aquele que tem fé no porvir, deixa a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste. Então, a gente vê que às vezes a gente acha que são desgraças e na verdade são coisas que tem que acontecer, né? Você viu que deu o exemplo aqui das tempestades que às vezes derrubam uma árvore e a gente fica chocada. Puxa, aquela árvore caiu, né? Era uma árvore linda, frondosa, estava ali. Mas a gente tem que ver o efeito daquela tempestade, daquela chuva forte que estava sendo necessária para regar a natureza em geral, não só para cuidar daquela árvore, mas para cuidar de toda a natureza, né? Às vezes mudar o clima, melhorar o ar que nós respiramos. Então tem muitas coisas que acontecem que a gente acha que são desgraças e na verdade são coisas necessárias que temos que passar e a gente tem que aprender a ter o hábito de ver sempre o bem de tudo. Então nós, por exemplo, e como Jesus fala, que nós somos seres insatisfeitos, né? Então, às vezes a gente fala assim, puxa, eu seria realmente feliz se eu conseguisse trocar de carro, comprar um carro novo. Daí ele lá, chega um dia lá, lutou lá, juntou dinheirinho, conseguiu conquistar o seu carro novo. Será que a gente fica feliz? Para por aí, tá tudo bem, agora eu sou feliz? Não. Daqui a pouco você fala assim, puxa, mas eu seria mesmo feliz se eu conseguisse trocar o meu sofá, trocar a minha geladeira, que já está velha, trocar meu fogão. Puxa, está tudo muito feio. Daí, de repente, um outro exemplo. De repente a gente fala assim, puxa, estou com uma dorzinha tão chata, né? Não, no braço, no joelho, na perna. Mas tem o braço, tem a perna, tem o joelho para doer. E se perder? O braço que está doendo, o joelho que está doendo. Eu agradeço a Deus por aguentar as minhas dores, porque pelo menos eles estão aqui, né? Então, a gente tem que procurar ver o bem das coisas.
Ou então, de repente, surge uma doença grave na nossa vida, como um câncer, que a gente sabe que é uma doença terrível. Daí você vai ver quem realmente te ama. Nesse momento, você vai ver, às vezes, pessoas que vão dedicar cuidados, atenção, carinho, que você nem imaginaria. Daí aquela doença passa a ser uma dávida na tua vida. Então, tudo a gente tem que ver pelo lado bom, né? Não vendo as coisas como se fossem desgraças, né? Como se fossem só tragédias. Às vezes a gente, sei lá, acaba um casamento, aí a gente acha que a vida vai ser um horror, né? Vai ser um vale de lágrimas. E de repente você vai ver que você não estava tão bem assim, que de repente você passou a ter uma nova vida, passou a se cuidar mais, a olhar mais para você mesmo, para as coisas que você gosta, para as coisas que te deixam feliz e passa a viver melhor. Então, a gente não sabe o porquê que as coisas acontecem. A gente já sabe que acontecem, mas a gente tem que procurar sempre ver o lado bom das coisas. Se coloca uma pessoa difícil no nosso caminho, é porque algum motivo, ou a gente tem um resgate com aquela pessoa, né, de outra vida, ou a gente tem que desenvolver a nossa paciência, a nossa compaixão, a nossa tolerância. É difícil? É difícil. Quantas vezes a gente fica irritada, a gente fica brava, mas a gente vai aos poucos caminhando e aprendendo. Porque Jesus sabe dos nossos dons, da nossa capacidade. Jesus conhece todos nós melhor que ninguém, melhor que nós mesmos. Então ele sabe que hoje, embora a gente esteja cheio de imperfeições, lá na frente a gente vai estar muito melhor. Porque a gente já vai ter aprendido, já vai ter desenvolvido essas virtudes que nós precisamos desenvolver. Então, ele aposta em nós porque ele sabe que nós somos capazes. Isso que é importante. E ele nos dá todo esse evangelho, né, de amor e caridade para nos orientar, para nos guiar. Então, meus amigos, a gente tem que aceitar o que nós estamos vivendo. Lógico que a gente não pode aceitar as injustiças de braços cruzados. A gente tem que tentar sempre promover a justiça, promover o bem em todos os lugares onde a gente for e onde a gente estiver. Mas desde que aquilo não maltrate a nós mesmos e não maltrate de forma errada outra pessoa. Sempre procurando o bem, sempre procurando o crescimento e a evolução de todos, o nosso e também dos outros, né? E agora vamos fazer as nossas vibrações. Quem quiser colocar um copinho com água ou uma jarra de água para fluidificar, este é o momento. Vamos neste momento elevando os nossos pensamentos mais nobres de amor, de caridade, e vamos vibrando pelo nosso país, para que possa realmente se transformar na pátria do Evangelho. Vamos vibrando por todos os países que se encontram em guerra, para que descubram que a paz é o caminho. Vamos vibrando por todos os doentes da alma e do espírito, e por todos aqueles que se encontram encarcerados em prisões ou nos vícios, para que possam se libertar. Vamos vibrando por todas as crianças que se encontram nas ruas abandonadas ou nos orfanatos, esquecidas, para que encontrem um lar. Vamos vibrando pelos idosos, nas casas de repouso ou em seus lares esquecidos num canto. Vamos vibrando
pelo nosso planeta, para que a transformação para planeta de feliz seja menos sofrido, seja mais leve, que possamos, através da nossa fé, fazer essa transição com menos dor. Vamos vibrando pelas casas de oração, em especial pela nossa casinha Nova Era, que nos dá essa oportunidade de aprendizado. E vamos vibrando por todas as famílias que se encontram em desarmonia e por todos os lares, para que Jesus leve a sua luz e Maria possa cobrir com seu manto de luz e de paz. E vamos pedindo a Jesus que leve essas vibrações de amor a todos os lugares que mais necessitarem. E vamos pedindo permissão para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos concluindo o Evangelho dessa noite, agradecendo a todos que estão assistindo, que possam assistir futuramente, que possamos ter uma semana abençoada e que Jesus nos leve todo o entendimento para que a gente possa ter alegria e ver luz onde há trevas. Uma semana com muita bênção a todos e um beijo no coração de cada um. Beijo a todos. Gratidão.